Deixa eu estar embaixo, estou em cima. E agora? Aí, ó. Pronto, não deu de um jeito, tá do outro. Nesse caso aqui, eu estou em cima e está embaixo. Sou Ju, poderosa. pois é, eu vi. Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer não só por ter aceito o convite para estar aqui hoje conversando com a gente, mas por também ter aceito essa gambiarra para a gente conseguir fazer essa nossa conversa hoje, que eu com muito prazer estou aqui conversando contigo. Pois é, eu estou feliz. Boa noite. A galera que está chegando. Então, aqui, estou pronta aqui para as perguntas, para a resposta, falar um pouco do meu trabalho. Fiquei muito ansiosa o dia todo, eu sou assim mesmo. Aí, como eu estou preparando material para mostrar o meu trabalho, hoje eu me emocionei, mandei foto para o Mauro Sol, mandei foto para algumas pessoas de alguns trabalhos antigos. E aí vai. Ah, Então, que estamos aqui, bonito. que Deus abençoe nosso trabalho. Que bom. É muito bom isso, a gente convidar uma pessoa que fica empolgada, que fica feliz, que revisita a sua história, que é justamente essa ideia dessa prosa em movimento que eu faço semanalmente, que é para a gente sair um pouco desse sofrimento que nós estamos passando com essa pandemia, para a gente poder falar de arte, falar da nossa trajetória, falar da história bonita que é de fazer arte nesse país, que as pessoas são artistas por natureza. E é para começar a falar sobre esse momento, eu costumo fazer uma pergunta sobre o agora das pessoas para a gente poder voltar lá no passado, onde tudo começou. Então, essa primeira pergunta é justamente, eu tenho acompanhado que tu tem feito vários vídeos, tem postado contando histórias, porque antes de tu responder a pergunta, deixa eu te apresentar da forma correta. Para quem está nos assistindo, essa é a querida Jo Santos, a Jo como todo imperatrizense que se preze conhece a Jo. A Jo, além de ser essa mulher incrível, né, essa guerreira, essa batalhadora, ela é a primeira palhaça de Imperatriz, né, que a gente vai conversar sobre isso. A Jo é contadora de histórias, uma expressiva contadora de histórias e uma atriz assim de uma trajetória invejável dentro de Imperatriz. Então essa é a nossa convidada de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é justamente sobre isso, Ju. Como é que tu tá se organizando para fazer arte nesse momento? Como eu falei, eu tenho acompanhado que você tem gravado vídeos contando histórias para crianças no Facebook, no Instagram. Queria que tu contasse para a gente como é que está desse momento de agora. Depois a gente vai voltar um pouquinho lá no passado. Engraçado, eu sempre digo assim, que a minha vida, assim, as coisas acontecem, ou quando eu não é problema, né? Porque eu acho que quando aparecem as coisas, isso que nos dá força, né? Agora mesmo nessa pandemia, a gente está se redescobrindo, descobrindo coisas fantásticas. Assim, eu nunca tive dificuldade na questão de vídeo, né? Eu sempre gostei muito da televisão, gosto muito de me aparecer. Mas sim, bom sentido, né? Então, isso que nos deu essa facilidade foi o teatro, né? Teatro, né, da gente anos e anos trabalhando. Então, o que aconteceu com essa pandemia? No início que começou, eu peguei uma gripe muito forte, fiquei muito mal. E a amiga disse, Jô, eu quero fazer uma live contigo, de palhaça, não sei o quê, e eu fui fazer. E nessa, eu gripada ainda, fiz, tá? Fui até para São Luís, com a Renata Figueiredo, e aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer uma história. E aí eu fiz, eu falei assim, cara, deu certo. E aí aquela tristeza da gente, como artista, não poder mais fazer, não poder agora, nesse momento, animar as festas, isso começou a me sufocar, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu Uhum. vou mostrar minha arte? Aí eu comecei, primeiro numas brincadeiras com a palhaça, né, com a tia Jo Peteleco, depois eu comecei a contar a história. Eu falei, isso aqui tá certo, eu vou mostrar o outro meu lado, que as pessoas não conhecem, que é essa contadora de histórias, né? E foi Uhum. isso que aconteceu. Então, não está tendo retorno de grana, né? Mas assim, eu sempre acredito que são sementes que a gente joga para depois a gente colher, né? Essa questão da arte contar a história. Aí eu fiz esse projeto, História na Sexta, vamos sextar. Aí toda sexta-feira eu estou colocando, já tem 20 histórias. Eu disse que ia dar uma parada. Aí algum dia, não, Jô, não para não, eu curto lá todas as histórias, isso vai me dando força para me continuar, né? Uhum. Aí foi um jeito Mas não é fácil, sabe? Porque contar a história, tudo bem, mas na hora por causa dos vídeos, eu tive que pedir às pessoas para editar os vídeos, agora eu já aprendi, fica assim mais ou menos, mas eu tô mexendo lá e tô dando conta. E assim que eu tô me refazendo. Mas questão de grana mesmo, de grana, de retorno de grana, não, né? Ah, entendi. Que bacana, Ju. Isso é uma forma, é uma mostra
de que a arte ela se reinventa nas adversidades, né? E tu é um exemplo disso. Não. Tá aprendendo outras habilidades que não eram as tuas, justamente para, enfim, se virar. E eu acho que esse é o papel da arte. A recompensa financeira, ela vem, né? Mas a gente começa, todo começo é assim mesmo, ainda mais tu tem essa trajetória muito bonita de artista Imperatriz. E aí, já falando desse momento, vamos viajar um pouquinho no tempo, porque muitas pessoas conhecem a Jo Palhaça, a Jo Peteleco, a Jo Contadora de História, mas vamos falar um pouquinho sobre essa Jo Pessoa, né? Onde que nasceu, quem são os pais, onde é que começa essa tua história? Fala pra gente desse início, onde é que tu nasceu, onde é que tu se criou, onde é que foi esse começo de tudo? Gente, eu sou filha de Imperatriz, nasci de uma parteira, Marcelina, que minha mãe falava ali onde eu era Zumica, ali era a nossa casa. E foi Uhum. ali que eu passei a minha infância, depois na Souza Lima. Sou filha de um sapateiro com uma professora. A minha mãe, a gente morava ali na Souza Lima, foi uma educadora, assim, tirando o chapéu. E nessa minha trajetória, com meus 13, 14 anos, eu venho de grupo de igreja, é engraçado, né? A maioria dos artistas, às vezes, tem as suas histórias da questão da igreja, né? Então, Uhum. assim, eu venho de grupo de igreja, eu sempre fui uma menina, assim, quem vê, assim, eu hoje, assim, que converso pra caramba, brinco, já eu sei que quando eu era criança, eu era muito sapeca, tá? Vivi uma infância muito legal, mas muito tímida, né? Tímida demais, parecia eu senti assim que parece que uma corrente assim me amarrando, a minha timidez, eu não tinha coragem nem de sentava quando era dia de reunião de grupo de jovens, eu sentava ali, não saía, tinha vontade de fazer xixi, não saía, só com medo assim, olha aquela menina, olha aquela gordinha, olha que ela anda, olha que ela, sabe, essa coisa assim de preconceito, sei lá, não sei. E a arte ela me transformou. Então, quando eu comecei a fazer teatro, aí eu lembro que alguém me chamou para fazer uma apresentação no grupo de igreja da Igreja Nossa Senhora de Fátima. E eu fiz, né? Aí todo mundo não acredita que é aquela menina tímida, calada. Então, ali naquele 1982, 83, foi começou a despertar a arte dentro de mim. Eu lembro que eu tenho um diário dos meus 15 anos, e assim, só dando uma brecha, se todo jovem, né, adolescente, tivesse seu diário, não tinha tanta depressão, porque a gente escrevia, né, a gente tinha aquele hábito de escrever, de falar das nossas angústias. Às vezes, quando eu leio meu diário, eu choro, porque tem todo um processo, né? E Uhum. aí, quando minha mãe adoeceu, né, eu peguei, com meus 15 anos, quando minha mãe faleceu, eu fiquei revoltada, assim, com a igreja, fiquei revoltada, porque eu tipo, queria ser freira. Olha só, eu freira, minha gente. Eu acho que eu tocava fogo no convento. E aí, dessa arte, que foi que aconteceu? Tem pessoas que acham que eu comecei todo o meu teatro aqui, não. Essas pequenas esquetes. Aí, quando eu fui para Caxias, depois da morte da minha mãe, como eu tinha 15, 16 anos, e um irmão de 9, a escadinha, filha de nós, 8 filhos, né? E aí Uhum. eu fui morar com minha irmã, e minha irmã me vendo triste, para baixo, acho que ficou com medo, assim. Aí teve um curso de teatro, e ela me escreveu. Ô, amigo, para que ela me escreveu nesse teatro? Então eu venho de Caxias. Aí quem foi meus professores na arte? Tácito Borralho, Aldo Leite e o Bio de Jesus, que já faleceu, mas foi assim, foi dali que surgiu o Grupo Sombras. E ali começou mesmo a minha trajetória de teatro, de participar de grupo de teatro amador. Viajei para São Luís, para Maceió, com o espetáculo A Feira, aí veio da Lagoa Assassinada, Jesus Homem, Papai Noel Não Existe. Nesse momento, até agora, só uma, fiz uma vez de palhaço, mas uma brincadeira. Eu era a vassoura e a minha amiga vassourinha, vassoura, vassourinha. E foi aí que comecei a minha trajetória, sabe, de palhação, de atriz, né? Aham. Aí a feira de Luiz Ramalho foi assim que eu me destaquei dentro de Caxias, né? E é tanto que um dos colegas que mora, foi um do primeiro grupo que o grupo Sombra de Caxias foi o nosso. Isso já virou uma pesquisa de doutorado, e eu fui até convidada o ano passado para Caxias, fiquei muito honrada. As pessoas não sabem disso, né? Assim, porque a gente não conta, não... Isso é muito legal, esse bate-papo, para as pessoas saberem o nosso percurso. Não foi da noite para o dia que nós nos tornamos. 36 anos de teatro, 30 anos de peteleco e a metade do século, né?
Vivido, né? E, e daí o que foi que aconteceu? E quando morei com minha irmã, fiz aquela coisa aí, outro destino, voltar para a Imperatriz, porque tinha que cuidar da minha avó. Aí voltei para a Imperatriz. Eu já conheci o Grupo Oasis, porque em 1984 a gente fez a Via Sacra junto com o Nenê Bragança. E o Grupo Oasis já era bem falado, já tinha um movimento muito forte dentro de Imperatriz. E quando eu vi, eu disse, não, eu quero fazer teatro, eu tenho que fazer. Aí, de novo, a arte me cura, me transforma, porque, de novo, venho triste, porque tenho que sair de um lugar que eu já estava construindo uma vida, e aí eu tive que voltar. E nessa volta, eu conheci o Mauro Só e o Gilberto Pereira de Santana. Aí conheci os festivais, que aí, quando eu até que anotei aqui, em 1986, aí quando foi em 1990, gente, uma noite inesquecível, uma noite assim, eu até me emociono em falar, né, porque era um festival de poesia, crônica e conto, que nós tivemos, que tinha aqui na nossa cidade, que era o Grupo Gruri, o Gilberto era o responsável, mais um grupo, mas foi um festival que, assim, as pessoas já esperavam, sabe, acontecer aquilo, mas na nossa cidade, infelizmente, assim, quem segura a arte pelo bolso que paga de si uma hora também cansa, né? Porque não dá, né? E depois eu vou falar um pouco do que aconteceu isso, de eu sair do teatro, ir para o teatro de rua, ir para as festas infantis. Aí o que aconteceu? Nesse festival de 1990, lá na Academia de Letras, que era lá que acontecia o festival, antes do Ferreirinha, depois passou o Ferreirinha, eu me apresento. Eu acho que naquele momento, a casa cheia, foi amor à primeira vista do público. Eu vim com Amor, Mãe, Amor e Flores, do Paulo Ivan, Amor, Suíno, Amor, que eu vinha com um porco de verdade, fazia assim, aquela sexualidade todo dia com porco, eu sempre gostei muito de humor, né? E fazia outro do Ribamar Silva. E eu acho engraçado que esse do porco, eu saía sempre com esse porquinho que colocava dinheirinho, né? E aí eu falei, Gilberto, de salto alto também não sabia. Aí, questão de gordurinha, sempre, a minha vida fazendo regime, né? Eu sei que eu passei assim, uns 20 dias com uma roupa branca, cabeça assim, pra ficar toda gata, e salto alto. E aí, na hora, o Gilberto disse, sim, Gilberto, cadê o porquinho? Aí lá veio o porco de verdade. Eu peguei esse porco de verdade, Deus me livre. Mas esse porco fez eu ganhar o 4º lugar, porque na hora que eu vinha com o porco, o porco, na hora, sabe? Uma loucura. O povo foram ao delírio, né? Eu, meu Deus do céu. Eu sei, minha amiga, que nessa noite eu ganhei no 2º lugar, 4º lugar e no Júri Popular, Mãe, Amor e Flores. E depois a gente apresentou o Meteora que Voeu, que aí veio o Peteleco pela primeira vez. E eu, naquela história, não sei por que o Mauro me colocou Peteleco. Peteleco é nome de palhaço, não vão pensar que eu sou sapatão, assim, dessa besteira, sabe? Porque o teatro sempre foi visto assim, a mulher é prostituta, o homem é gay, é um bando de vagabundo, não sei o quê. Então, assim, a nossa arte é libertadora, eu acho que isso que incomoda as pessoas, essa liberdade que nós temos de ser. Porque o teatro ele é muito sério. Se for para você entrar dentro do teatro, eu sempre digo, você fazer teatro, você tem que ser muito forte, porque você vai aprender a te reconhecer. E conhecer você dói, né? Porque você vai entrar dentro de você, depois ver outros personagens que também são muito parecidos com você, e você, quando você se descobre, você tem essa liberdade de ser o que você é. Né? Se você optou por uma sexualidade, você assume. E se você quer ser mãe solteira, você assume. Então, assim, a gente vai assumindo. Então, assim, a nossa cultura colocou isso na nossa cabeça. E quando a gente vai para a arte, muitas coisas se quebram, né? Muitos tabus. E foi isso que aconteceu comigo. Eu era muito puritana, né? Que eu sou sem vergonha, né? Mas puritana em certas coisas que não é desse jeito, né? Se você passar a ver desse jeito, você vai ver triste, com depressão, com tudo aquilo. Então, a arte me transformou. E a arte, ela, para mim, ela sempre está me curando, né? Quando eu estou triste, aí alguém liga, eu vem fazer um trabalho aqui, não sei o quê, parece que já nasce aquela criança que há dentro de mim, ela não morre. O que eu faço com muito prazer, com muito amor. Eu fico dizendo assim, ó, eu preparei o cenário aqui, me preparei, tudo assim. Eu acho que isso é uma forma de amar.
sabe? Quando o artista se prepara, porque eu sei que tem um público aí nos assistindo, tem um público nos vendo, então isso é importante, né? E aí eu Isso é. comecei a fazer os festivais, e aí foi passando. Aí outra coisa, teve o projeto Resgate, que eu acho que foi aí o auge do meu também conhecimento na cidade. Como é que era o projeto Resgate? O Gilberto me deu uma bicicletinha, era vendedora de Avon, de Tapaué, por isso que me chamava de Jojo Balangandã. Eu vendi um monte de coisa, pelo amor de Deus, para, vai fazer alguma coisa. Vou comprar uma bicicleta para ti, vou te dar um emprego. Aí o que acontecia? As pessoas pagavam todo mês uma taxa e recebia 4 ingressos. E isso dava para me pagar, dava para pagar algumas coisas lá no teatro, e assim, a gente viveu um bom tempo dentro do teatro. Então, esse movimento, a nossa cidade já bombou, sabe? Já foi assim um auge. Aí chegou o um momento que todo mundo que tinha que estudar, uma coisa muito bonita dentro desse novo grupo do Oasis que eu participei, que eu fiz parte, que o Gilberto dizia assim para nós: estuda, vocês vão estudar. Mulher, o melhor marido de mulher é a sua formatura, é o seu emprego, é a sua liberdade. Isso a gente foi buscar. Então, quando a gente foi. Aí ele fez que a gente fizesse toda a faculdade, passei para letras. Meu Deus, o que eu vou fazer mesmo nesse curso de letras? Assim, sabe, eu queria mesmo era ver de arte, era curtir, era sair, aquela coisa doida que a gente, quando é jovem, a gente pensa, né? Mas aí isso foi legal, porque legal por um lado, e outro, o que aconteceu? O teatro, os festivais foram acabando, e aí um dia eu fui fazer uma apresentação na casa do Gilberto, que nossos palhaços eram Peteleco, Chique-Lengue e Bregue-Lengue, os 3, né? E aí, nessa animação, acho que a Lorena, no aniversário dela, alguém viu e me convidou a gente para animar a festa. E foi daí que começou a questão da animação. Então, assim, que eu não falei do palhaço. Então, essa trajetória dentro do teatro foi muito bom. Aí eu fiz vários espetáculos, Meteora que Voeu, A Farsa de Arim, Urubus e Pérolas, e outros que eu não lembro. Depois, e hoje eu fiz a Magá, agora, atual, tem uns 3 anos, e agora estou preparando uma com a nova palhaça, que é a Palhaça Peteleca, né? Já a gente vai falar sobre a Palhaça Peteleca. Eu quero perguntar ainda algumas coisas ainda lá sobre atrás, mas antes da próxima pergunta, quero ler aqui os comentários que as pessoas estão fazendo sobre, enfim, essa nossa conversa sobre você. O Driele Oliveira disse: oi, tia, e o Dri do Paraná. Sua sobrinha e seu papai estamos te curtindo. Estou Eita, aqui. Abraço, minha linda. Não conheço essa minha sobrinha, mas parece que tem arte no sangue. A Daniela disse: ela está feliz porque tu está aqui. A Maria Florismar, minha comadre arrasa. O Ricardo, querida, um abraço. O Ricardo Pereira disse: querida, um abraço virtual. A Josiane, oi cunhada, aqui é a Josi no Paraná, parabéns, Deus te abençoe grandemente, felicidades. Meu Deus, que alegria. A família toda, ó. Pois é, garantindo o público aqui. A Maria Florismar diz: pela primeira vez que vi, a minha amiga Jo atuou no espetáculo A Feira, que você já falou sobre esse espetáculo, que eu já vou perguntar só mais sobre ele. A professora Erli, que está aqui nos prestigiando, disse: 30 anos atrás você já era sucesso. Né? Inclusive, tem uma colega aqui do Japão assistindo a gente, ela é japonesa, ela fala espanhol, então eu vou só pedir licença rapidinho para saudar ela em espanhol, porque ela, mesmo só falando espanhol, ela sempre está aqui prestigiando as minhas lives às quarta-feiras. Então, Rica, muchas gracias por estar aqui com nós outros, prestigiando esta nuestra conversación una vez más, todos los miércoles está aquí con nosotros. Entonces, muchas gracias a ti, aunque no estoy hablando español siempre, pero está aquí a escuchar nosotros. Muchas gracias. E tem mais gente falando aqui, Jo. A professora Eli colocou verdade pura quando você falou sobre o que o professor falava para você, que o melhor marido era o estudo. A professora coloca verdade pura, o melhor marido é o estudo. E outras pessoas também estão aqui assistindo. Casa de Livrolina. E como é lá... minha amiga eu também estou aqui assistindo. Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui assistindo a gente.
Enfim, essa conversa com a Jo foi uma conversa que eu comecei com ela na semana passada para a gente marcar, e desde essa semana ela se mostrou super empolgada e eu agradeço muito a disponibilidade por estar aqui. Então, tu falou sobre duas companhias de teatro que tu já participou, mas eu queria ainda voltar um pouquinho lá atrás, eu queria que tu falasse sobre esse espetáculo que tu coloca como um grande, assim, um grande divisor de águas na tua vida, que inclusive as pessoas comentaram aqui, que é esse espetáculo A Feira, né? Queria que tu falasse pra Feira. gente foi o personagem que tu fez, sobre o que tratava esse espetáculo. E uma coisa que tu citou, o Aldo Leite foi teu professor. Não podia ser diferente você não ser essa atriz que é hoje, tendo sido aluna do Aldo Leite, que é um grande teatrólogo maranhense, escritor, tem livros sobre teatro. Né? Então, assim, uma história bonita. Mas fala pra gente, como é que foi esse espetáculo, essa primeira companhia de teatro que tu participou? Ainda tem assim, o Tasso Borralho, só colocando assim, que ele era tão cruel que ele, na época que eu fiz, às vezes as pessoas dizem que eu sou dura quando eu não gosto de maquiar ninguém. Não, você faz, não sei o quê. É porque os meus diretores foram assim também, né? Então, por exemplo, o Tasso Borralho, no espetáculo, ele disse, ó, quando terminou a oficina, ele falou, ó, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse aqui é ótimo. Meu Deus, esse cara é louco. E foi desse grupo, dessa oficina, que reuniu 20 pessoas e o espetáculo, a feira, era 20 pessoas no elenco. Eu fazia a velha, a minha amiga Josenice, ela fazia a filha, que eram os três principais, e o menino, que hoje também é locutor lá em Caxias, o Bill, fazia o filho. Então, esse personagem, esse espetáculo, o que acontece? É aquele homem que sai da casa, vai para a cidade grande vender feijão e ele não volta. E a mulher fica com os filhos, eu vou atrás daquele cara, o que te acha que ele está fazendo? E nesse percurso, ela encontra a mulher da tapioca, o menino todo lá com o dente doendo, bobão, e eu lá com o saco, carregando a menina, o cara leva logo ela pro cabaré, e o menino chega na tapioca, ô mulher da tapiocona roxa, ah, moleque, não sei o quê. O texto é uma comédia, mas uma coisa que mostra o sumo da sociedade, né? E aí o neguinho que foi vender feijão, ele acaba sendo preso, e é uma história assim, muito doida. Então, assim, o meu personagem, eu lembro quando nós fomos para... eu apresentei esse espetáculo no Teatro Arthur Azevedo, no tempo da mostra de teatro amador. Então, sempre, graças a Deus, assim, eu me destacava muito dentro dos meus personagens, né? Eu lembro do Urubus e Pérolas, quando a gente foi para o Paraná, aí eu disse até para o Gilberto que ia levar o papel para ele. Um dos caras falou assim, o texto era da Clarice Lispector, muitos fragmentos da Clarice, e outros dos festivais, e ele citava a minha pessoa. Nos três momentos ele viu o teatro ali no Urubus e Pérolas, quando era Mãe, Amor e Flores, na cena do Amor, Suíno, Amor, e uma cena que eu fazia com Maura, Matagal, e todo, né? Então, assim, voltando lá à feira. Então, a feira, ela me deu, ela fez me ver como realmente uma atriz, né? Mais engraçado, Domingos, que esse dia eu sempre penso assim, às vezes, eu sempre fui muito insegura. Eu lembro quando eu voltei para cá, para Caxias, para participar dos festivais, o Gilberto me dava um texto, eu chegava lá toda melhor, não, tirei, vai. Aí o Gilberto transformava aquele texto que era simplesmente Mãe, Amor e Flores. Eu falei, eita, que o escritor olhar isso aqui, ele não vai gostar, não. Menino, o escritor é meu amigo, ele nem vai saber, ele vai saber no dia que ele vem aqui no festival, foi que eu fiz com o texto dele. E aí, o que foi que aconteceu? Um dia o Gilberto, aí eu ficava naquela coisa, aí ele chegou para mim e disse, menina, você não sabe o quanto você é linda no palco. Porque eu sempre fui aquela questão da gordinha, tudo, né, cheia de preconceito, assim. Você não sabe o quanto você é linda no palco, que você transmite, a força que você tem. Então, às vezes, as pessoas precisam dizer pra gente que nós somos bons, que nós precisamos melhorar sempre, né? Mas para a gente acreditar na gente, o outro precisa dizer às vezes, né? Ó, ei, faça isso que você dá conta. Então, quando nós acreditamos que nós somos capazes, então ninguém segura mais a gente. A gente faz tendo a certeza que vamos fazer um bom trabalho, porque nós acreditamos naquilo. Então, foi isso que fez eu acreditar que o Grupo Sombras, meu primeiro grupo de teatro que eu participei, o Sombras de Caxias, e quando eu cheguei no Oasis, me fortaleceu muito mais.
Certo. Que bom, gente, é muito bom. As coisas vão surgindo assim na história. A pessoa que tem 36 anos de história, não dá pra gente contar tudo isso em uma hora, mas a gente vai tentando falar aqui, trazer um pouco dessa trajetória. Aproveitar aqui para saudar a Sâmara. A Sâmara é uma colega lá de Davinópolis, que ela mora em Açailândia, que ela sempre chega atrasada nas lives, ela dá sorte, todas as lives que ela chega, porque a live que ela chegou no horário não deu certo, teve que remarcar, então eu sempre relembro ela, que é uma querida amiga que está sempre assistindo a gente aqui todas as lives, então ela já disse, ela sempre deixa para chegar atrasada, que é para a live fluir bem. Até o momento está indo tudo certo com a nossa live, então ela está dando sorte de novo. Aí aqui uns Graças a comentários. Deus. Trazer uns comentários aqui de algumas pessoas que estão comentando. A Marilene Lima, que é lá de Alto Alegre do Pindaré, que é a minha cidade, diz: fiquei apaixonado pelo trabalho dela, não a conhecia. Ah, aí ela coloca aqui: Agradeço. precisamos também do reconhecimento de outro. Isso é verdade, eu estava concordando com a Ju quando ela estava falando que as pessoas, às vezes, elas não dizem quando você vai bem, elas preferem apontar quando você vai mal, elas criticam, mas quando você vai bem, elas não falam. Isso é verdade. A professora Erlide comentou aqui. Assistiu um espetáculo em que ela mostrou uma calcinha, foi ovacionada. Aproveita e fala pra gente qual foi esse espetáculo, Jô. Isso aí foi o almoço e namoro, eu acredito que foi. Aí, quando eu fiz 50 anos, né, eu fiz Aham. uma trajetória, mas não dava para convidar todo mundo, né? E aí eu lembro que tem um amigo disse, meu Deus, uma colega disse, menina, não sabia que tu era uma atriz assim, eu só te via de palhaço. Pois é, esse é o meu trabalho. Gente, eu quero dar uma alô bem pra Gracinha, lá da casa da Librolina. A Gracinha foi uma das primeiras atrizes aqui da nossa cidade. Foi uma das primeiras pessoas que fez o tablado, que o meu sonho era fazer tablado, mas esse sonho realmente não. Mas outras coisas Deus me mostrou. E Gracinha teve essa oportunidade de fazer, mas não terminou, que teve que voltar também. Assim, isso acontece. Um abraço, Gracinha. Você sabe que eu admiro você demais. Uma das primeiras atrizes da nossa cidade. Graça Ferraz. Ah, que bacana, que bonito. E aí a gente falou sobre essa tua experiência nesse primeiro grupo de teatro lá de Caxias, e aí você volta para Imperatriz e entra no grupo Oasis, né? E fala pra gente como Isso. é que foi esse processo no grupo Oasis, quais foram os espetáculos que você apresentou. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, e eu sempre gosto de fazer essa pergunta nesse meio termo da trajetória dos nossos convidados e convidadas. Pelo que eu vi, o espetáculo A Feira foi um espetáculo que foi esse divisor de águas na tua vida. Mas no tempo de criança, como foi, qual foi o espetáculo que tu tem memória do teu tempo de criança? A tua apresentação, tu falou que começou na igreja, que é assim, que tu se recorda que foi aquele momento que chegou para ti como, bom, ó, eu quero fazer isso, é disso que eu gosto, eu quero fazer teatro. Nesse tempo de criança, quando foi assim, se despertar? Não, o meu despertar, na verdade, esse dia eu lembrando assim, fazendo muito curso online sobre a questão dos contos tradicionais, né? Eu não lembro de ter escutado Rapunzel, Cinderela. A minha infância foi ouvir é, os cordéis. Acho por isso que eu gosto muito de rima. E assim, eu não tenho. Essa que é a minha lembrança da infância. E assim, eu queria sempre ser Elizabeth Sabala, né? Aquela atriz Uau! princesa. Mas assim, eu lembrar, assim, eu lembro do circo, que o circo chegava aqui na cidade. Papai e a mãe era daquelas pessoas que não deixavam muita gente sair. O que eles queriam que a gente fizesse? A questão era só estudo, né? A gente tinha que pensar no nosso estudo. Estudei ali no estado de Goiás, fui alfabetizada pela minha mãe, né? A minha primeira escola foi a Igreja Adventista. Hoje mesmo encontrei uma fotozinha minha com aquela fardinha, só tinha barriga e cabeça. Por isso que me chamava Pinta Molhada. Eu tinha tanto apelido, amiga. Ave Maria. Era triste. Meu pai disse, meu Deus, nunca vi uma menina tão feia igual tu. Ainda bem que eu fui crescendo, ficando mais bonitinha. A minha irmã dizia, meu Deus, essa menina só tem dente. E aí, a arte vai deixando a gente bonita, né? É incrível como que é ser bonito, né? Você vê tantas pessoas que não são bonitas, mas assim, fisicamente, mas se torna tão linda por dentro. Isso, assim sou eu. E aí eu não tenho, sabe, Domingo, eu não tenho essa lembrança de ouvir história, minha mãe contando história. Eu tenho lembrança disso, literatura de cordel, brincar na rua, as cantigas de rodas. Essa é a minha. Até porque, né?
A gente morava aqui mesmo no centro, a gente brincava muito, era ali onde é o Bazar Ipanema, de pega-pega, brincadeiras eu brinquei muito, mas histórias mesmo, de lembrar de contação de história, não, lembro literatura de cordel, que não chega a ser história, né? Entendi, A minha entendi. lembrança foi essa. E aí tem E na algumas pessoas. igreja, aquelas histórias das parábolas, que a gente queria era contar a história de Jesus, né, libertar o povo. Aí depois eu vejo um padre fumando. Meu Deus, o que é isso? E padre fuma, e padre faz isso. Eu pensava que padre era Deus, era na época do Lourenço, que o Lourenço todo gatinho. Eu falei, meu Deus, e o padre. Né? Então, assim, isso vai quebrando, porque eu venho de uma família muito tradicional, né? Que, papai, Deus me livre se falasse questão da esquerda, não sei o quê. Não, eu vim levantar movimento, ir para as ruas, depois que eu comecei a participar de teatro, ver outros movimentos, né, o que era o movimento, que era lutar a favor do povo. Foi o teatro que me abriu a mente, né? Senão eu era, não fosse isso. Fechadinha. Mas Isso. que bom que o teatro surgiu na tua vida. Aí aqui a Maria Florismar comentou, Ju arrasa em tudo que faz. E ela falou também, ela é mais para Regina Casé. Quando você falou que queria ser a Elizabeth Savala, ela comenta, tá mais para Regina Casé. Né? E de fato, por Porque essa quando eu era mais espécie. nova, eu tenho um irmão que só disse que Jô, não posso assistir a novela que eu só lembro de ti, da Regina Casé. Né? Porque muita gente já... Né? Que bom, que é uma atriz maravilhosa. É verdade, é uma atriz incrível. Mas, bom, e aí vamos falar agora então sobre essa tua volta para a Imperatriz e a entrada no Grupo Oasis. Né? Fala um pouquinho da tua trajetória dentro desse grupo do Grupo Oasis. Ah, foi tudo lindo, hein, Florzinha? É muito bonito, tudo muito. Os meninos tinham muito cuidado com a gente, eu, Flor, meninas virgens, bonitas, né? Os caras ficavam tudo de olho nas meninas dentro do teatro. Então, assim, a entrada minha no Oasis foi muito importante, porque ali também eu vi o quanto a arte era importante, né? E assim, era engraçado que, sabe, tu conhece o Gilberto Freire de Santana, né? Os textos Conheço. dele. Eu leio Urubus e Pérolas, e que eu tenho o texto, e disse, meu Deus, naquele tempo eu não sabia nem o que diacho era isso aqui que estava falando desse texto. Mas assim, era tão verdadeiro, né? Ele como diretor, e era um grupo assim que se amava mesmo, a gente saía nas madrugadas, não tinha horário, sabe? Era uma família, realmente o Grupo Oasis foi uma grande família na minha vida. Né? E o bom que aconteceu no grupo, que no momento que eu fui para a linha de adulto, que eu fiz Urubus e Pérolas, ao mesmo tempo a gente montou Meteora que Voeu, que foi a Flor Lismar que está aí, o André, que hoje é o palhaço em Balsas, e o Mauro Só, que hoje também é um grande artista, que mora em São Paulo. E eu. Então, assim, a gente criava as cenas. Pena, a gente tem uma falha muito grande, Domingos. Esse dia mesmo eu estava comentando com a minha amiga Heró. Nós precisamos registrar isso, sabe? A gente precisa ter uma história, porque vem outro e conta uma história totalmente diferente. Hoje eu vi umas fotos, existiu a palhaçaria hospitalar. Um grupo de palhaços, eu já fiz isso, eu comecei doutora Saracu lá naquele grupo, e você não registra isso. Aí vem outra, começou daqui, não, a nossa cidade tem histórias fantásticas. A gente fica triste porque não sei o que acontece, que morre, que acaba, sabe? Cada um começa a cuidar da sua vida, e eu vendo agora essas lives, eu vejo tanto grupo fortalecido, sabe? Mas também muitos também quebrados nesse momento. Mas isso que acontece. Então, o Oasis foi isso. Me tornou uma grande atriz. Foi aí que eu tive a continuação do que eu queria realmente, que a arte fazia parte da minha vida. Aí veio o casamento, mas eu não larguei. Veio os filhos, também não larguei. É tão engraçado que quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu lembro, eu já fazia letras, alguém disse, meu Deus, como é que essa menina vai cuidar do filho dela? Essa menina é muito doidinha. Cara, que isso, foi uma responsabilidade, foi assim, um amadurecimento tão grande na minha vida. E assim, a minha vida não foi fácil, foi tudo muito difícil. Hoje eu tiro o chapéu para quem vive da arte, dizer assim, antes de conversar contigo, estava assistindo uma live, ela me disse que vive da arte, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois, no final, ela disse que ela era escritora e vendia os livros. Então tá certo, entendeu? Porque eu fiz uma revista, olha que dá trabalho para vender, sabe? Mas assim, eu tiro o chapéu, eu tenho o meu amigo, o meu compadre, o Lauan de Ares, que vive da arte, mas não é fácil.
Porque hoje eu agradeço a Deus de eu ser concursada, de eu ter um trabalho. Porque eu acho que nesse momento da pandemia eu estava passando baixo, ó. Porque com o dinheiro que entrava a animação de festa, isso me ajudava, imagina isso. Esse piada aí, irmão. É algum gato miando? Não, era alguém fazendo chamada aqui no WhatsApp. Mas Jô, essa história é muito bonita, porque mostra como é a vida de quem é atriz, não é só essa, de quem é atriz, de quem é ator, de quem vive da arte, não é só essa alegria, essa felicidade. São processos que as pessoas vivem, né? E uma coisa que tu falou, que inclusive tu tinha comentado comigo antes da nossa conversa, sobre essa revista que tu escreveu, e que tu lançou aí, Imperatriz. Queria que tu falasse sobre o que é essa revista, enfim, aonde que ela está disponível para quem quiser adquirir, porque, enfim, é um espaço também que a gente tem para falar sobre o que a gente produz. Gente, a revista é essa aqui, ó, Brincriando. A revista Brincriando. Foi numa brincadeira. Eu sempre digo assim, nas questões, eu lembro que os dedoches, eu gosto muito de fazer dedoche. Isso aqui tudo é feito à mão, né? Mas a minha ideia dos fantoches, quando eu coloquei na revista, era para me encontrar aquelas senhorinhas para fazer os dedoches, que está assim desocupada, um trabalho voluntário, mas ainda acredito que esse trabalho ainda vai acontecer. E a revista, ela dentro dela tem 2 histórias em forma de teatro, já com os diálogos, tudo prontinho para a criança brincar, ou adulto, ou quem quiser fazer a história, que é da Rapunzel e os 3 porquinhos. E no final tem as atividades relacionadas à história, né? Esse aqui também, o que acontece? Tenho vendido, as pessoas já têm revista, tenho, aí é R$ 35, vem com joguinho de dedoche, ou a história da Rapunzel, ou dos 3 porquinhos. O que é dedoche, para quem não sabe, minha gente? É um personagem que a gente coloca no dedinho e corta. Esse dia eu assistindo assim, vamos parar de dizer que o lobo é bom. O lobo era mau, o lobo comeu a vovozinha, quis comer a Chapeuzinho, comeu a vovozinha, e vamos ser verdadeiro. Nada de enrolar. Aí eu peguei e fui contar assim, pois eu conto a história. Não sou o lobo bem, agora eu sou o lobo bem, lobo bem, lobo bem. Eu pego as criancinhas que não comem bem. A nutricionista, pelo amor de Deus, me vai ficar com pavor. Assim, tem todo o valor da história, né? E eu faço também isso aqui. Não é só eu tenho aqui é eu e minha amiga, a minha costureira maravilhosa, costura pra mim. Oi, Tito Vivo, eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Quem quiser me levar pra casa, é só chamar. Que felicidade. Então tem os fantoches também, que também que quem quiser, é só entrar em contato comigo e comprar. Que eu vou deixar em casa. Exato. E olha aí, gente, para ver, é uma atriz completa, uma artista completa, atriz, produz, escreve, tudo, né? Ela vem completa. Então, aproveitar e trazer os nossos companheiros e companheiras que estão nos assistindo aqui, que tem gente comentando a Casa de Livrolina, que é a primeira atriz de Imperatriz que tu citou. Ela falou José de Itamar da Silva, fundador do Grupo Oasis, né? Acho que ela estava se referindo ao Grupo Oasis. Quantas pessoas bebendo na fonte Oasis. A Marilene, que é a minha colega lá de Alto Alegre do Pindaré, que também é professora da rede municipal, ela diz o seguinte: ler histórias é diferente de contar. Acho muito lindo. Gosto muito de ler para meus alunos. Então, naquele momento de aula não presenciais, ficou difícil. Que sugestões ela me daria? É uma pergunta que ela faz para ti, né? De como interagir com esses alunos, como atrair a atenção desses alunos nesse momento difícil de pandemia, em que as aulas são remotas, são virtuais. Minha amiga, eu estou no mesmo patamar, eu digo bem aqui para você. Eu sou professora de uma escola bilíngue, escola de surdo. Né? Um presente que Deus me deu esse ano. E o que eu estou fazendo? Agora mesmo, essa semana, eu vou preparar minha aula. Faça sua história, faça sua aula através de histórias, de brincadeira. Porque se você ficar só contando, sim, pode contar a história, mas a criança, ela aprende pelo que ela vê, né? A ilustração, a imitação. Então, que é o que eu vou fazer, eu estou fazendo através das minhas histórias. Agora, essa semana, eu vou brincar com uma história, perguntar para a criança, ei, lembra do conto? Segunda-feira? Aí eu vou mostrar, vamos vestir de gato. Que é isso, você pode vestir de alguns personagens, sabe? Porque isso a criança gosta. E dá aquela parada. Ei, eu tô vendo, você tá fazendo? Pois vamos fazer com a tia. Que legal, sabe? Você ser verdadeira, porque a criança ela vai sentir que você tá ali, ó, pertinho dela.
É acreditar em você, amiga. Não tenha medo da câmera. Faça, desfaça. Eu repito aqui 3, 4 vezes, para até ficar bom. É através das histórias e das brincadeiras. Invente brincadeira, tá? Tem um grupo, Infoteie, que muito bom, que eu estou acompanhando ele. Hoje eu não estou com ele porque eu estou aqui com vocês. Depois eu posso citar para te passar para ela o nome de um grupo muito legal, que ela vai aprender muito, contar história com sucata, com vários objetos. Isso é muito bom também. Tá? Ah, que E várias bacana. coisas vão amar. Que bom. É justamente disso que a gente está precisando nesse momento, de atrair a atenção dessas crianças. Jô, e às vezes muitas pessoas, eu pelo menos a princípio, eu não sabia que tu era professora. Bom, já faz um bom tempo que eu sei que tu é professora, mas quando eu te conheci, eu conheci primeiro a Jô Palhaça, a Jô Peteleco. Eu não conhecia a Jô professora, depois foi que eu soube que tu também era professora. E as pessoas, quando te veem, a princípio, a grande maioria não te associam a ser professora porque conhece o teu trabalho como atriz, como palhaça. Como é que foi essa experiência de ser atriz, aí fez a graduação e se tornar professora? Conseguiu juntar uma coisa com a outra aí, né? A vida de atriz com a atividade de professora. Vou confessar uma coisa aqui que só tem poucas pessoas. Eu sou professora dizem, professora de língua portuguesa, né? E assim, quando eu passei no concurso, graças a Deus, me chamaram para desenvolver um projeto de literatura, né? Então tinha ciranda de histórias, que eu ia nas escolas, contava história, e depois teve o jornal na escola, aí foram muita coisa, mas sempre dentro de projeto. Aí de repente, me fizeram um convite para me trabalhar dificuldade de aprendizagem no CAPS, com criança com transtorno mental. Eu falei, ai meu Deus do céu, agora me colocaram, eu na minha cabeça, agora me colocaram foi no meio de doido. Meu Deus, o que é isso? Senhor, o que tu queres de mim? Para onde é que tu vai me mandar agora? Eu lembro que eu fiz isso. Eu estava na porta, a Francisca, psicóloga, seja, vai um adolescente aí, ele é esquizofrênico. Eu falei, e o que é esquizofrênico mesmo? Não, ele é assim, é dessas pessoas que ouvem vozes. Se minha irmã, se ele ouvir uma voz assim, eu vou te matar, eu vou pegar. Aí eu falei, não, pois eu vou atender ele, mas deixa a porta aberta. De repente, esse homem quer fazer alguma coisa comigo. Mas lá dentro, foi um trabalho lindo, de 8 anos, sabe? Que eu desenvolvi o teatro, desenvolvi a contação de história, ensinei, sabe? Foi lá que eu descobri, assim, o que é o amor, né? O que é você cuidar daquelas crianças, daqueles adolescentes. E depois me joga de novo para a sala de aula, depois de 8 anos, né? Me jogaram para a sala de aula, eu fiquei louca, língua portuguesa. Meu amigo, eu detesto português. Assim, sabe? Eu não sei quem inventou português na vida, aquelas gramáticas, aquelas coisas. Não sei. Eu sei que eu ficava louca. Agora sim, uma coisa, eu sempre fui muito responsável nas coisas que eu faço. Um dia eu estava com a Herói, alguém assim, meu Deus, a melhor professora de língua portuguesa que eu tive. Aí, quando ela saiu, essa Herói, eu tenho certeza que essa menina ela não está normal. Eu não fui essas coisas todas, não. Minha amiga, porque. Não, ela pode dizer assim, é uma boa contadora de história, porque eu sempre falei, gente, vamos ouvir a história, a partir da história vamos trabalhar a gramática. E aí eu destrinchei. A primeira. Eles estavam acostumados quando eu chegava assim. Ô tia, ô professora, conta uma história. Senão, hoje não tem história, hoje tem gramática. Cara, mas era uma tortura, sabe? Você ia assim com uma coisa assim. Agora não, quando era para contar, eu falei assim, meu Deus, por que não existe uma disciplina só para contar a história, trabalhar o texto, a interpretação, sem essa bendita da gramática, ou gramática ordinária. Mas aí a gente foi aprendendo, sabe? Mas assim, eu sempre fui apaixonada, porque o curso de letras você faz, você sai de lá apaixonada por literatura. Não sei hoje se mudou. Mas português não, né? Até que a minha, assim, na época os professores estavam fazendo outras coisas, domingas, eu sei que o Gilberto, a Kátia, a Ruth estava lá, então a gente se apaixonou por literatura. E eu, literatura infanto-juvenil, porque eles eram outra literatura, né? Então, assim, depois do dia que eu descobri, gente, o meu mundo da literatura é um mundo e o deles são outro mundo. Então, eles não conhecem alguns escritores que eu conheço. Eu também não conheço alguns escritores dele. Então, assim, cada um no seu quadrado. E aí, é verdade. E foi isso que fez eu fazer. Mas, assim, eu estudava, eu preparava minha aula, eu passava noites e noites. Eu já chorei muitas vezes para a Graça Silva me ensinar para mim como é que eu dava aquela aula, mas graças a Deus, eu acredito que eu tenho os meus alunos têm boas lembranças de mim.
Mas eu gosto mesmo de ser contadora de história, trabalhar com literatura, mas língua portuguesa, tô fora, amigo. É, Tô fora. mas é muito bom a gente ouvir esse teu depoimento, Jô, porque às vezes a gente acha que os professores, eles são apaixonados por aquilo que fazem. Eu vejo muitos professores que vão no sacrifício mesmo, enfim, às vezes são colocados em áreas diferentes da sua e tem que dar conta. Eu acho que é isso É que tu tá horrível, falando, são dores que os nossos professores têm no dia a dia mesmo, né? Tô aproveitando que a gente está falando sobre isso, vou trazer um pouquinho aqui da interação dos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. A Samira Dias diz que adora quase a forma como tu conta as histórias, são fantásticas. Ela conta a história para a filha dela, que sempre faz caras e bocas, e a filha dela ri muito. A Marilene está dizendo que no caso dela, ela trabalha com alunos do 5º ano e tem que dar conta do conteúdo. Né? Aí a colega, eu sempre esqueço o nome, da Casa de Livrolina, diz que Jô Graça Camaleoa. Ferraz. Graça Ferraz, tem que ser muito artista para ser artista. É verdade, tem que dar conta de tudo, né? E a Marilene falou aqui, gostou das dicas que tu deu para ela, né? E também é professora de língua portuguesa, mas eu acho que ela não conta histórias. Mas agora, a partir de agora, ela vai contar. Aí, Amiga, eu vou dizer aqui para vocês, ó, só dar um exemplo aí dos professores. Trabalhe com texto. Olha, as crianças, os adolescentes, eles amam. Eu lembro uma das histórias, O Príncipe Desencantado, que tem nos livros de 7º e 8º ano. Eu já fui professora de 6º, de 7º, de 8º. Aí um dia que queria me dar o nono. Deus me livre, eu não quero o nono nunca na minha vida. Mas até o 8º eu fui professora. Fui professora da telesala, entendeu? Então, assim, a história, ela diferencia mesmo. Eles gostam. Pode, no primeiro momento, eles chiar, mas você conquista. Que eu conquistei meus alunos contando história. E no Salimp, de 2 anos atrás, eu fiz um grupo do Sucesso da Criança contando história. Eles arrasaram. E eu disse, cara, isso dá certo. Eles gostam mesmo. E fizemos nosso jornal na escola pela CEMED, da Secretaria de Educação. é, eu acho Muito bom. que eu acho que o teu trabalho, Jô, ele é muito inovador, porque assim você não ouve professores falando que dão aulas dessa forma que tu dá. Inclusive a professora Erli comentou aqui, docente na literatura infanto-juvenil. Parabéns pela paixão pelas histórias, né? E a Zeliaf de Jesus diz boa noite, adoro o seu trabalho. E a Marilene comentou aqui, não conto histórias. O negócio é pesado. Mas, Jô, nós estamos nos encaminhando já, infelizmente, para o final da nossa conversa. E não poderia terminar, como a gente conversou durante a semana, não poderia terminar a nossa conversa conversando com uma contadora de história profissional sem a gente ouvir uma história, né? Então, se Mas eu você... quero falar do meu palhaço. Ah, Um pouquinho do palhaço. sim, vamos lá. A gente consegue dividir o tempo. Nós temos 12 minutos. Então, exatamente sobre a Jô Peteleco. Como é que a gente ia terminar essa live sem falar sobre a Jô Peteleco? Como é que surge ela? Conta pra gente. Pois é, o palhaço meteoro, porque nós temos pouco tempo, surgiu do Meteoro Aqui Vou Eu. Esse palhaço, João Peteleco, ele vai fazer 30 anos, dia 19 de agosto, que é o dia do meu aniversário, eu sempre comemoro. Estou aí me organizando, não sei se eu vou fazer uma live para minha criançada com o Peteleco, né? Então, esse palhaço começou com aquele circo, aquela roda. Hoje eu vendo meu palhaço, meu Deus, se eu fosse criança, eu corria era com medo mesmo, porque era horroroso. Né? Aquela coisa colorida. E pode chegar outro momento a gente fazer uma live falando sobre esse palhaço, a palhaçaria feminina. Esse novo mundo da palhaçaria feminina, né? A mulher mostrar mais o seu lado feminino, porque sempre com essa questão do palhaço, a gente quer aquelas roupas grandes, a gente parece que fica escondendo, né, o nosso corpo, sei lá. E aí foi surgindo, não vai dar tempo, o que é que acontece? Esse palhaço, ele foi se quebrando, não, foi mudando para Tia Jô Peteleco, aquela bonequinha de trancinha, aquela coisa, e agora ela vai chegar tá chegando com a nova roupagem, que é a palhaça Peteleca, uma palhaça mulher mesmo, de maiozinha, saia, assim, e mostrando o dia a dia dessa mulher palhaça, que sai da casa. Só o homem que pode sair de casa, a palhaça vai sair para ver outros mundos. Aí ela faz malabar com limão, ela faz malabar com pano de prato. Isso aí é uma ideia que eu estou criando, né? Porque essas criações, eu conversando com a Michele Cabral, que acho que tu conhece, de São Luís, que hoje está no Rio fazendo doutorado, é o seguinte, eu estou começando a criar, né, um laboratório com essa palhaça.
né? Porque hoje, no mundo da palhaçaria, com essa pandemia toda, e quando for surgir o ano que vem festivais, você tem que estar com um número pouco. Acabou aquela história de muita gente no espetáculo, porque, primeiro, dá trabalho, amigo, dá trabalho. Então, assim, nessa palhaçaria, veio o Palhaço Alegria, que é o Sérgio, o Toquinho, que é o Henrique, a Laranjinha, que foi a que ficou mais tempo comigo, né, e hoje também ainda está aí. Várias pessoas maravilhosas, porque eu penso assim, a nossa arte não é só para nós, o que eu aprendi, o que eu vou buscar lá fora, porque assim, aqui a nossa cidade é muito fechada, você tem que buscar lá fora. Se você não for fazer curso, seminário, participar de congresso, a tua cabeça fica muito pequena, você não sabe o que está acontecendo, você tem que buscar. Agora tá mais fácil, quem puder aproveitar, aproveite. Faça curso, aproveite as lives que estão aqui, não cobra, os cursos que não cobram, porque quando voltar, vai voltar tudo normal, nossa loucura. Claro, eu acredito que essa pandemia, quem está olhando para dentro de você, se reconhecer, com certeza vai vir bem melhor, né? Vai vir bem melhor. E assim, quem quiser me seguir, eu estou no YouTube, Jô Peteleco, e no Instagram, Jô Santo Ites, e acho que é isso. E no Facebook, Jô Santos Maria. E assim, quem quiser dica, eu estou super aberta. E eu acho que pode, né? Então não esqueça, eu sou a Jô Peteleco, eu sou a Jô Santa, eu sou a Jojo Balangandã, né? E graças a Deus amo a minha arte. E tudo que eu faço é com muito amor para o meu público, né? Eu sempre penso em quem eu estou oferecendo. A nossa arte é tipo um banquete, né? Eu preparo a melhor comida para quem a gente ama, para quem a gente gosta, né? E é isso. Dá tempo, será, contar a história? Dá sim, nós temos 9 minutos. Tu foi muito sucinto. Eu tô contente que a gente vai poder ouvir a história. Vamos lá, escolhe a história e fica à vontade. Aí eu gostei muito, eu gosto muito dessa frase do Guimarães Rosa. Viver é um rasgar-se e remendar-se. Então, nesse momento de pandemia, é isso que está acontecendo com a gente, né? A gente está se recriando, né? Menina, hora eu já descobri tantos talentos que eu não tenho, que agora, olha, eu gasto demais, né? Eu disse que meu dinheiro é para arte. A história que eu vou contar é um caos. O casal silencioso. Agora eu pergunto para você. Casal Silencioso está nesse livro da Gislane Avelar, O Ofício do Contador de Histórias. Fantástico, gente. Certos livros a gente tem que buscar, porque na nossa cidade não tem. Então, assim, o casal silencioso. Agora eu pergunto para ti, Domingo, quem fala mais, o homem ou a mulher? O homem, eu acho. E você que está me ouvindo, quem fala mais, é o homem ou a mulher? Graça Ferraz, quem fala mais? Flor, o homem ou a mulher? Então, vamos lá. Quem quiser ouvir uma história, fique aí que eu vou contar. Não é nenhum conto de fada, nem história de pescador. Não tem príncipe encantado, nem rei, nem disco voador. Abra os olhos, limpe os ouvidos, feche a boca para escutar. História, história, fortuna do céu, amém. E que assim seja. O casal silencioso. Houve uma grande festa. Aquele homem e aquela mulher se conheceram ainda jovem, ali, o tempo foi passando, se amando mais e resolveram se casar. No dia do casamento, fizeram uma grande festa. E a festa foi de dia, um almoço, tá? E aí, quando chegou a noite, já tarde na noite, todo mundo foi embora e o casal senta um no sofá e o outro de frente para o outro, no outro sofá. E aí eles perceberam que o último que saiu não fechou a porta. E aí ele sentou assim, a mulher disse, ô amor, fecha a porta. A porta ficou aberta. Eu vou fechar a porta? Você acha? Trabalhei o dia inteiro, cansado. Sentei agora, você acha que eu vou levantar? Mal casou, já quer mandar em mim. Vai você fechar a porta. Aí ela disse, ai, agora eu vi mesmo. Eu que digo, tu tá pensando que que eu vou ser tua escrava? Também eu falo a mesma coisa, mal casou, já quer mandar em mim. Vá você fechar a porta. E ficou os dois, um olhando pro outro. E aí a mulher teve uma ideia. Pois então é o seguinte, vamos fazer uma aposta? Quem falar primeiro, fecha a porta. E aí ficaram dois, um olhando pro outro. Assim, nós dois aqui, um olhava pro outro, outro olhava. E olhava. Passou 1, 2 horas, foi chegando a noite. E aí
os ladrões passando bem em frente à casa e viu aquela porta aberta. O que é que o ladrão fez? Entrou, foi pegando as coisas. Esse ladrão era chique, mandou logo buscar um carro, estava tudo aberto, vamos levar tudo. Os presentes, vai colocando tudo do carro. E quando chegou na sala, estavam aqueles dois, parecendo uma estátua, nem mexia, duro. Aí o ladrão olhava, mexia, ele pegou a joia com calma da mulher, ela só olhava assim, desgramada, tu não vai fechar a porta? E ela, olha, essa peste não vai deixar o ladrão mesmo roubar tudo e não vai fechar a porta. Eu também não vou falar, porque eu não vou fechar a porta. E aí, nessa história, o ladrão leva tudo. Aí tá, passou a noite, a madrugada, de manhã cedo, a polícia, assim, umas 5h30, 6 horas, fazendo aquela ronda, vê aquela porta aberta e disse, não, vamos entrar. Olhou, quando chega na sala, tá aquele casal. Aí ele fala, e o homem só... Ele disse, não, eu vou pedir repouso. Aí chamou mais pessoas e tá olhando, nada. E... Aí o cara disse, pega o cacete. Vamos, quebra esse homem. Quebra mesmo, bate nele. Quando o homem foi bater no cara, a mulher grita, pelo amor de Deus, não bate ele não, ele é meu marido, eu não quero ficar viúvo. Aí o homem olhou pra ela assim, Beleléu, agora sabe que vai fechar a porta, você falou primeiro. E aí, menina, por fim, a história acaba assim. O que eu quero dizer com a história? A história, o casal silencioso, é uma brincadeira, é um caos que se conta, mas mostrar que nós não podemos ficar calados esperando o outro, né? Nós precisamos também ter ação. Se você espera que o outro faça e birra, né? Porque tem gente que diz, não vou fazer, não, o outro está falando que eu não faço legal, não vou contar a história não, porque a Jo que conta a história melhor, não vou fazer isso, porque isso, então você acaba apanhando da própria vida, né? Essa história do casal silencioso, quando eu conto para adolescente, eu pergunto para ele, é uma zoada danada, né? Por que não dá tempo para colocar as coisas que eu uso? E aí ele, o homem, a mulher, faz confusão. Então, assim, a mensagem é essa, né? Vamos acreditar em nós. Nessa pandemia, nós pedimos para Deus que acabe. Eu tenho certeza que isso vai passar. Eu também já tive medo e tenho medo de morrer. Hoje eu tenho 2 filhos lindos, hoje meu filho é um dos grandes incentivadores da minha arte. Se hoje eu estou lá naquele YouTube, eu acredito no Lucas. Quem está filmando, fazendo minha filmagem é a minha filha. Então, assim, são 2 adolescentes que cresceram, né? Meu filho está fazendo comunicação em São Paulo, então, assim, publicidade. Então, isso é muito bom, isso é o resultado de todo o nosso trabalho, eu como mãe, como pessoa pública, né? Que eu amo a minha arte, e se você acredita naquilo que você quer ser, acredite e vá em frente. Tipo você, Domingo, né? Eu tiro o chapéu para você, a nossa luta não é fácil, né? A gente tem muitos tropeços. Eu ainda sou de fazer um mestrado no ano que vem, mas ainda tenho que me preparar. Eu digo que esse momento eu tenho que me preparar para fazer isso, que eu não quero fazer de qualquer jeito, como eu já fiz um curso de letras, assim, nas coxas, como disse, sou formada em educação física, tenho especialização, estou terminando uma agora em educação especial. Eu estou falando isso, não é para me vangloriar, porque as pessoas pensam que a gente é simplesmente uma palhaça, né? Uma palhaça qualquer. Não, todo esse percurso é muita luta, é muito trabalho, é muita pesquisa, a gente cuidar de filha, a mulher né, dobrado. Né? Hoje, todo o meu resultado, eu acredito assim, que valeu a pena. Eu sou muito feliz pelo que eu escolhi, pela arte que eu escolhi, e pela vida que eu vivo mesmo. Isso é muito bom. É verdade, Jô. Bom, nosso tempo, infelizmente, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E eu só queria te agradecer muito e aproveitar para pedir, como a nossa live está sendo gravada pelo teu Instagram, para tu salvar a nossa live no teu Instagram, a tua filha te mostra como salva, que depois eu pego ela lá e posto no meu YouTube para compartilhar no Facebook para mais pessoas assistirem. E aqui fica a minha gratidão a você e a todas as pessoas que estiveram assistindo a gente até aqui. E convido as pessoas para na próxima quarta-feira estarem aqui novamente para assistir mais uma entrevista com uma outra pessoa especial, como foi a Jo hoje nessa nossa conversa aqui. Eu que agradeço pelo convite, agradeço as pessoas aí que eu fiz o convite e vieram mesmo para cá. E é desse jeito mesmo, as lives, essa comunicação é muito legal, sabe? E o bom é que